Por que a vida é assim tão cruel? Por que tantas dores, sofrimento, tantas tragédias que vemos na TV, enfim? Por que tantos crimes hediondos? Por que todo mundo quer tirar proveito do próximo sem se preocupar com nada? Não trazemos Deus no coração. Quer dizer que o Altíssimo ensina-nos primeiro o mal e o egoísmo, em seguida nos faz experimentar a dor, a fim de nos libertar desses impulsos nocivos, para somente então nos instruir nas lides sublimes do amor? Porque, mestre, o amor não integrou desde cedo as nossas lições de vida? Nosso amoroso Pai não nos criou puros e imaculados? E por que, exatamente, sentimos-nos exilados e tão distantes do seu afeto, se somos simples, rebentos em crescimento? Não nos parece demais cruel e uma carga enorme imposta a um ser criado tenro e inexperiente que inocentemente percorre a percalços da matéria apenas para desenvolver-se? Nego-me a admitir que passar pelas lições da bárbara animal seja uma premente necessidade de crescimento, pois se eterniza o mal na criação divina, uma vez que novos espíritos, criados a todo instante pelo nosso Pai, necessitam percorrer suas fileiras. Não temos aprendido que vivemos num universo que se apoia exclusivamente na tessitura do amor? Não somos filhos do divino que nos jungiu a matéria apenas para evoluirmos? Parece-nos um sistema hediondo de vida, muito penoso para que o imputemos à sabedoria divina. Não dá a impressão que existe uma falha na justiça divina? Será que não existem lacunas abertas, ou seja, coisas que não estamos enxergando, que explica essa incoerência? Não nos parece isso correto para um pai que ama verdadeiramente o seu filho. Não parece um imenso paradoxo das leis da criação? Mas isso não é justo, mestre, porque sofremos tamanha injunção das sombras e antepomos-nos a tantos males, se estávamos apenas seguindo o nosso crescimento evolutivo? Parece que Deus não se interessou em nos ensinar o perdão e a bondade antes de infligirmos pesados delitos aos nossos irmãos. Somos, assim, herdeiros naturais da selvageria e, sem que queiramos, ela está impregnada nos pilares da nossa personalidade. Nenhum pai faz assim com seu filho, ensinar primeiro o que é errado para depois mostrar o que é certo. Continua sendo uma grande injustiça. Os mais fracos são impiedosamente devorados pelos mais capazes. A vida é por demais sanguinária e cruel em seus primeiros passos ao impor seres frágeis e tenros à luta dura pela sobrevivência. Não deveríamos ser instruídos nas fragrâncias da benevolência desde o início do nosso nascimento? Assim continuamos a não compreender por que aprendemos o desamor e não o amor desde os primeiros passos da evolução. Nesse caso, a dita evolução conduz-nos do egoísmo, da luta pela sobrevivência, da selvageria animal para a bondade e a angelitude. Parece que caminhamos do inferno para o céu? Custa-nos a aceitar a necessidade do perdão e a assumirmos o exercício pleno da indulgência e do amor diante de tudo isso que nos ensinaram. Sim, há um aparente erro básico na substância da lei e é lícito se questionar a validade da pedagogia divina, pois são anseios profundos das almas que cresceram e querem compreender melhor as leis. Eis a questão. Por incontáveis milênios vivíamos da morte dos nossos irmãos de jornada, pois precisávamos matar para não morrer. Porém, ao despertarmos para a razão, a lei passou a pedir-nos, ao revés, que doássemos a nossa vida em prol do outro, ou seja, tirá-la em benefício próprio tornou-se um grave crime. Identificamos nitidamente o contrassenso das leis que nos dirigem. Elas não se mostram em absoluto condizentes com os amorosos princípios do Evangelho.
como que a lei divina nos educa primeiro no egoísmo, no exercício da agressividade, para depois, sob o gládio do sofrimento expiatório, convencer-nos de que a prática do amor é o único caminho possível. Porque o Altíssimo cobriu-nos com os envoltórios físicos e espirituais e aprisionou-nos no pelourinho do tempo e do espaço, apartando-nos do seu amor afinal? E o que levou o nosso amoroso Pai a ocultar-se em uma realidade de tão difícil acesso para nós? Se sempre carecemos da sua presença e buscamo-lo com tanto empenho na atualidade? Quantos lamentáveis erros e crimes teríamos evitado na estrada dos séculos se ele tivesse manifestado claramente aos nossos olhos desde o início? Portanto, como não podemos imputar a Deus tais disparates? Necessitamos buscar por novas hipóteses que nos ajudem a compreender a inexorável presença do mal na evolução do espírito. Realmente não é possível a Deus, que é todo pureza, harmonia, amor e solicitude, criar algo que fosse contrário à sua própria essência. Então existe uma causa mais profunda que temos que penetrar agora. Primeiramente, precisamos reconhecer que habitamos, tanto aqui encarnado quanto nos planos espirituais imediatos à ripalta terrestre, uma parte restrita da criação, própria para a evolução, a que chamamos de relativismo. Neste ambiente, não temos um tempo e nenhum espaço iguais para todos, pois cada qual tem suas particularidades e necessidades, sua especial percepção e sua própria trajetória de destino, ou seja, a sua íntima velocidade de vibração, subordinada ao pulsar interno do seu ser. Cada qual tem o seu próprio cronômetro. Portanto, quanto mais primitivo se acha o espírito, mais lento é o seu pulsar interior. Podemos então dizer que o mal e o egoísmo encurtam o tempo, enquanto que o altruísmo o dilata. O verdadeiro amor supera-o definitivamente, fazendo-o estacionar na eternidade. Ora, somos filhos do Altíssimo, portanto, estamos edificados na mesma substância dele. Somos, portanto, entidades absolutas e não relativas. Aprendemos anteriormente que o universo era infinito, porém hoje sabemos que se trata de uma ilusão conferida pelo reino das formas. Vivemos em uma infinitude fechada em si mesma, parecendo ilimitada apenas para aqueles que se encontram presos em seu próprio campo referencial. O cosmo relativista que habitamos é uma porção limitada da criação, encerrada em si mesma e não representa toda a obra de Deus. Porção adstrita e provisória, que engloba também as regiões espirituais pós-morte, igualmente circunscritas em barreiras dimensionais. A verdadeira infinidade, o cosmo absoluto, encontra-se muito além de nossas limitadas percepções e fronteiras. Portanto, a evolução é um movimento adstrito apenas às paragens do universo relativo, onde caminha da imperfeição para a perfeição. O progresso não pode existir no universo divino ou absoluto, onde tudo já está no seu máximo quilate, evolutivo e possível, estacionado na perfeição absoluta de todos os seus valores. Adamastor questiona: onde se encontram então essas regiões paradisíacas anunciadas pelo Cristo e o glorioso futuro que nos aguarda?
Vivenciamos nossa caminhada evolutiva como se ela realmente fosse infinita. Porém, se estamos fadados a transformarmos-nos em espíritos puros, então é admissível que o progresso irá cessar, pois nada mais se pode agregar ao que já é imaculado e perfeito. Vamos buscar primeiramente entender o que Jesus quis dizer sobre o reino dos céus, em que ele diferenciou profundamente do reino da terra. O reino dos céus é absoluto e o reino da terra é relativo, ou seja, no reino dos céus tudo é permanente e no reino da terra tudo é transitório. No reino dos céus não existe tempo, pois lá tudo é eterno. Vamos entender bem o que é eterno. Eterno não quer dizer que é um tempo ilimitado, mas sim a ausência total do tempo. O tempo é a medida relativa da sucessão das coisas transitórias. E, portanto, onde é absoluto e não transitório, não existe essa medida. No reino dos céus não existe espaço, pois lá tudo é infinito. Infinito também não quer dizer que é um espaço sem fim, mas sim a ausência do espaço. No reino dos céus não existe matéria e nem energia, que são partes integrantes do reino relativo e não do absoluto, pois matéria e energia são desgastáveis, transformáveis e não eternas. Portanto, é um reino à parte. O universo material que conhecemos, incluindo toda a parte física, extrafísica e espiritual, é um universo relativo e é uma parte externa do universo absoluto, que é interior, íntimo. O reino de Deus é algo atemporal, adimensional, imaterial e, portanto, oculto. O reino dos homens e dos espíritos é exterior, cronológico, dimensional e de vários níveis materiais, pois os planos espirituais também são formados de átomos e moléculas, de um quilate mais diferenciado, mas é um reino também atômico e energético. Existe na criação uma outra região onde o verdadeiro céu se delineia e que está muito além deste universo exteriorizado em tempo e espaço em que vivemos. Não é uma outra dimensão, como esferas espirituais elevadas, porém um outro domínio, muito diferenciado, onde não há tempo, espaço, energia ou matéria, de qualquer natureza, mas somente as abstratas construções do pensamento e suas mais puras expressões. O absoluto é a casa de Deus e o relativo é a nossa casa temporária. No relativo se tem a paisagem onde se desenha a trajetória do progresso, subordinada à fieira do tempo e do espaço, onde o espírito experimenta o paulatino crescimento evolutivo. No absoluto, onde o Senhor tem seu trono, é para onde a evolução está nos conduzindo e é o campo divino, onde não há movimento e, portanto, inexistem tempo, espaço, energia, matéria e sequer a própria evolução, pois tudo lá se expressa em sua máxima perfeição. Nós nos habituamos a experimentar o espaço tridimensional relativista fora de nós. O reino das formas, onde a matéria se apresenta concreta, aparentemente estacionária e as energias pulsam em forma de ondas irradiantes, determinando o ritmo do tempo. Nossa mente nega-se a admitir uma dimensão onde inexistam formas e espaço. O espaço não se dilata ao nosso derredor e o tempo não flui. Mas este lugar existe e é o campo do absoluto, onde o divino se revela em plenitude.
Nesse ambiente, a energia e sua filha, a matéria, apenas existem como potenciais e não como realizações efetivas. As ciências estão chegando nisso, através do vazio quântico. Lá é a fonte de tudo que existe, de onde realmente viemos, criados como consciências puras e abstratas, e para onde estamos retornando. Ele não está propriamente além de nosso cosmo relativista, pois o entremeia, sendo na verdade o seu sustento. Ele é uma construção interior, sendo através dele que o pensamento diretor de Deus imprime-se em toda manifestação fenomênica, dotando-a de força organizadora e operante inteligência. Assim, o domicílio do divino não abandona as plagas do relativo, ao qual se intermeia em variados graus de intensidade, sendo tanto mais preponderante quanto mais evoluído é o ser. Desse modo, as amarras do tempo e do espaço afrouxam-se paulatinamente, até libertar o espírito para a vivência integral de todas as suas plenitudes herdadas do Criador, nestas paragens do Absoluto, propiciando-lhe expressar-se na completa pureza com a qual foi criado. Enquanto o relativo entretece o mundo exterior, o absoluto atemporal e não espacial, está adaptado a albergar o espírito puro, que se encontra em nossas paisagens interior. Enquanto o relativo é o domínio da evolução que carreia o ser do primitivismo à perfeição, o absoluto é o ponto de chegada, onde cessa todo o movimento do progresso, pois nada pode ser agregado ao perfeito. Eis o reino glorioso da vida eterna. O céu é uma paisagem consciencial favorecida por conquistas interiores. Junto a ele estão Deus e a perfeição plena. Aí somos poderosíssimos, eternos, infinitos e incomensuráveis, feitos de puro pensamento. Quando desfizermos todos os nossos efêmeros envoltórios, aprenderemos a viver exclusivamente nesta região paradisíaca, onde de fato encontrar-nos-emos com a vida eterna que o Cristo prometeu-nos. Completamente destituídos de corpos de qualquer natureza, como essências puras, expandir-nos-emos plenamente nesta dimensão interior e, uma vez fora do tempo e do espaço, fundir-nos-emos com o todo, coalescidos nesta admirável realidade, expressar-nos-emos em máxima potência e participaremos como substrato deste outro universo, o absoluto. Este sim é o verdadeiro infinito, o real paraíso do espírito. Eis aí o reino dos céus, o reino de Deus. O céu é uma edificação interior, onde, fins do tempo, tanto falado por Jesus, se refere à completa extinção das dimensões do tempo e do espaço para aqueles que atingiram a evolução completa. O processo evolutivo então irá efetivamente nos projetar nesse estofo interior, dentro de nós mesmos, o nosso lar definitivo. É exatamente nas profundezas desse abscôndito absoluto que permeia o nosso interior, onde reside o nosso verdadeiro eu, atemporal, fagulha da consciência, sagrada e imaculada. E os aprendizes continuam a questionar: por que então saímos de lá? O que estamos fazendo aqui, se este é o mundo provisório? Não poderíamos ter continuado a viver como pensamentos puros, se assim fomos criados? Por que então nos vestimos de energia e matéria
e mergulhamos no reino do espaço e do tempo, que nos pesa agora superar ao preço de tamanhas renúncias e sacrifícios? Porque o reino de Deus está incompreensivelmente dividido entre dois domínios, totalmente antagônicos, sendo um deles dominado pelo mal, pela dor e pela desordem? E o mestre continua explicando. Este é, infelizmente, o nosso enredo, a dura realidade que nos custa a aceitar. Todos nós que vivemos neste universo relativista somos espíritos falidos. Todos nós que trabalhamos na carne ou fora dela somos consciências caídas na matéria que precisam ser resgatadas. Somos almas retidas nos umbrosos escaninhos atômicos a suplicar pela complacência divina que nos retire do lodo da matéria. O Cristo, o anjo tutelar que nos retira do abismo, é o nosso Salvador. Eu, vocês e todos os espíritos iluminados que habitam esta e outras esferas superiores, todos somos almas caídas e endividadas, ainda mergulhadas nas penumbras do relativismo. Se fizermos um silêncio íntimo, iremos divisar aos poucos as furnas infernais de onde viemos em nosso passado remoto. Assustadores abismos de sombras, demonstrando-nos a penosa origem de todos nós, e experimentaremos a vertigem da grande queda do espírito. E em estágios mais avançados de nossa autoobservação, deparar-nos-emos com a nossa própria retirada do seio divino, reconhecendo os oprobriosos motivos que nos levaram a deixá-lo, compondo a nossa particular e nefanda revolta contra Deus. E isso foi por opção. Viemos todos de uma grande revolta contra Deus e sua ordem. Este é o fato inegável que se responsabilizou por arremessarmos-nos desde os páramos celestiais aos abismos da matéria, onde encontramos a morte da consciência. Aí está a origem do bem e do mal, a justificativa para todas as nossas dores evolutivas, a explicação para as aparentes incoerências da criação e o significado excelso da mensagem redentora do Evangelho de Jesus. Espaço, tempo, matéria e energia são criações nossas e não propriamente de Deus. Eis o maior segredo de nossa história e do enredo de nosso universo. Esta verdade dissolve os nossos dogmas e equívocos, se soubermos compreendê-la adequadamente. Todo o colossal cosmo, com suas admiráveis paisagens, é criação nossa e não de Deus. Jesus falou: venha a nós o vosso reino, pois o Mestre sabia-nos distante da casa paterna. Se não vivemos na realidade divina, estamos em situação de anormalidade, pois somos seres originalmente conformados em puro pensamento. E não fomos feitos para nos restringir às teias do relativismo. Fizemos, pois, a escolha de retirarmos-nos do seio divino por livre vontade, gerando a realidade exterior e o tipo de vida que aqui levamos. Portanto, o relativismo, com todas as suas incoerências do ponto de vista da divindade, teria sido obra nossa e não propriamente do desejo divino. Então, uma outra vontade sumamente poderosa gerou o domínio que nos alberga. E a única força criadora existente somos nós próprios, os filhos, gerados como deuses também. O filho nunca poderá ser de natureza diferente daquele que o gerou,
Logo, como rebentos do Altíssimo, somos potenciais criadores e herdamos igualmente a perfeição e infinitude de todos os seus atributos. Portanto, éramos e continuamos a ser sumamente poderosos, não obstante agora imersos na ignorância e na contração de todos os nossos potenciais de origem. Sois deuses, nos afirmou Cristo. Distanciados de nossa real natureza, custa-nos a crer que caímos de altura incomensuráveis. Agora, o cosmo relativista é uma composição que parte de um imenso caos e uma grande instabilidade e se acha apressadamente rumando através da evolução para a ordem. Isso, portanto, não pode ser concebido como um modelo de gênese divina. O nosso universo relativista é uma construção provisória feita para albergar uma necessidade excepcional na realidade divina, não sendo, portanto, o berço natural para o espírito, criado como uma emanação pura, desprovido de qualquer envoltório. Porém, o nosso universo não existiria se não fosse permitido pelo Criador. É uma edificação secundária, feita para atender uma necessidade provisória no contexto da gênese primária. A gênese primordial ocorreu no seio de Deus e escapa-nos completamente seu entendimento. Sabemos apenas que foi perfeita, edificada no domínio da expressão do pensamento de Deus, fora das medidas do tempo e do espaço, tratando-se de uma construção imponderável. Nós, como fagulhas da consciência divina, nascemos aí como puro campos abstratos, filhos do seu amor. O relativo, edificação secundária, surgiu de uma imensa e caótica hecatombe, a explosão inicial, que necessitou ser pacientemente ordenada ao longo de milênios, sob criteriosa ação da inteligência divina. Podemos nos aproximar do ocorrido dizendo que fomos gerados mediante um impulso de concentração da substância divina, o autocentrismo, ao qual deveríamos responder com uma força compensadora a nossa doação de amor a Deus e aos nossos irmãos, ou seja, o altruísmo. Dessa forma, equilibrar-nos-íamos no seio divino, vivendo nos campos conscienciais, individualizados e ao mesmo tempo imersos em perfeitamente jungidos à grande consciência do todo. Contudo, como Deus não desejou a criação de filhos autômatos, porém livres, deu-nos a opção de aceitar ou rejeitar tal proposta. Integrando-nos à vontade do Pai, estaríamos prontos para viver a vida eterna no seu seio amoroso. Somente depois desta grave decisão é que o processo de gestação divina em nós seria dado por concluído e a perfeição absoluta estaria concluída. Para os que optaram pela adesão ao amor, ela foi finalizada. Porém, para os outros que elegeram vivenciar o egoísmo, deu-se a necessidade de se submeter ao crescimento progressivo, qual o que estamos realizando através da evolução. Infelizmente, compomos a comunidade daqueles que se rebelaram contra o amor divino.
Interessados em explorar a egolatria, tivemos que deixar o reino imaculado, pois somente quem se convenceu da necessidade de amar intensamente a Deus e ao semelhante pôde viver integralmente a perfeição divina. Herdamos ao nascer o consciente divino. Desse modo, como nos revelou a palavra sagrada, tínhamos a ciência infusa e bastava contatar-nos com o pensamento de Deus para conhecer a ciência do absoluto, da qual nos impregnamos ao ser gerados. Portanto, não éramos ainda inconscientes, como nos tornamos depois da queda na matéria. Como filhos de Deus, herdamos sua inteligência, sendo-nos possível, sim, efetuar escolhas, pois éramos puro pensamento. Mas também sabíamos que havia uma área do consciente divino inacessível ao nosso conhecimento, justamente aquela que continha as consequências de uma má escolha. Se a conhecêssemos de antemão, nossa opção não teria sido livre, porém coagida pelo temor. Esta era a área proibida, pois Deus desejava que por amor se lhe consorciassem e não pela coerção. Aptos a fazer essa decisiva eleição ao nascer, alguns optaram livremente por viver a plenitude ao lado do divino, enquanto outros, como nós, decidimos experimentar outra possibilidade: o egoísmo. Uma vez que a elegemos, contraídos pela poderosa força egóica, terminamos por nos projetar em outra realidade, aparentemente fora do campo divino, o relativo onde geramos a matéria. Desta forma, preferimos exagerar a força egocêntrica que nos modelava o eu, em benefício próprio, na inadequada intenção de desmedido crescimento em detrimento do altruísmo. A consequência disso foi a nossa contração no redemoinho atômico, onde encontramos a morte da consciência e tornamo-nos os mortos, como se referiu o Cristo. Esta opção pelo egoísmo nos prelúdios da queda fez-nos contrair em um primeiro momento, gerando grande contenção de forças que antecedeu a formação do universo físico e a qual se afastou do reino de Deus. Posteriormente, seguiu-se a estupenda expansão invertida, formando a exótica realidade exterior em que agora vivemos, e que, com nosso ingente esforço, precisamos desfazer. Na dimensão original, tais movimentos do eu menor não eram possíveis, porém, à distância do campo divino, podemos efetuá-los, terminando por vestir-nos de matéria em um ambiente espaço-tempo relativismo que até então não existia. Esta é a explicação pela súbita expansão de forças que deu início ao nosso cosmo, a origem da grande explosão, o Big Bang. Somos então anjos presos aos átomos. Essa é a alegoria bíblica da queda dos anjos, resultado de uma rebelião nos céus. Uma vez que nos revoltamos contra a imposição do amor, terminamos no redemoinho atômico sofrendo a contenção de todas as nossas potencialidades de origem e caímos na inconsciência,
experimentando então a nossa verdadeira morte. Tivemos então nosso potencial original inibido como uma necessidade para se resguardar a integridade da obra divina, pois o inadequado uso do egocentrismo transformou-nos em seres altamente destrutivos e poderíamos abalar os fundamentos da criação perfeita. Encerramo-nos no determinismo da matéria, nosso genuíno cativeiro, o túmulo da consciência falida, de onde estamos lutando para sair. Lamentável fato que fez com que todos os fabulosos poderes que herdamos do Pai fossem, então, contidos pela inconsciência. A ignorância é a tremenda limitação da matéria. Temos, então, envoltórios inadequados à nossa pureza de origem, os quais não só abafam o nosso potencial divino, como também representam para nós uma verdadeira prisão. Foi o nosso egoísmo que não só nos tornou maus, mas também nos apartou do todo e nos mantém distanciados do seu amor. O egoísmo não foi uma proposta pedagógica da vida para progredirmos. Portanto, a grande batalha cósmica, em vigência nas plagas do relativismo, na qual estamos imersos, é a operante vontade de Deus atuando permanentemente para dominar essas pulsões adulteradas. Todo reino dividido não permanecerá, e essa é a causa da existência da lei da destruição. Portanto, iniciamos as inadequadas experiências na carne não como uma necessidade para crescer e progredir, mas para agastar-nos o renitente e tremendo apego ao próprio ego. E desde os primórdios da existência na matéria, como verdadeiras bestas, movemo-nos segundo esta descomunal e inadequada intenção. Por isso, logo que despertamos parcialmente a consciência nos reinos biológicos, tornamos a vida uma arena de intensas lutas de morte, interessados somente em defesa dos próprios interesses, nada mais do que a reverberação do erro original. Esta é a origem do mal e é exatamente por isto que assistimos em nosso universo, a grande batalha entre as luzes e as trevas. Em um palco onde a bondade e o amor existem apenas como exceção em seus primórdios. Insucessos escabrosos abundam nos arquivos de nossa história, desde quando assumimos a direção de nossos destinos na Terra. Contudo, é importante de se demarcar o ponto de início de um novo ciclo em nossa caminhada, quando abandonamos definitivamente o palco de insofreáveis crueldades, para ingressarmos no cenário de expiações e provas. Daí em diante, ainda aficionados aos hábitos da arrogância e do egoísmo, sob o sufrágio da dor, encetamos o aprendizado e a afixação das virtudes evangélicas, que nos projetarão nos proscênios mais amenos e felizes da vida superior. Exatamente por isso, estes acontecimentos atrozes desempenharam um papel particular para todos nós, e estão ainda vivos e palpitantes em nossas lembranças, aguardando a solução do amor para serem definitivamente incinerados na pira do progresso. Viemos de um passado acrimonioso, pois todos, verdadeiramente todos, sem exceção, somos seres em processo de resgate do inferno da matéria para a gloriosa vida eterna no seio divino.
Sim, o coro dos milênios ulula um gigantesco rugido de dor, o redundar de um ominoso drama cósmico que a alma carrega consigo, a soturna epopeia da revolta do espírito. Somos almas falidas pelo abuso do orgulho e do egoísmo, a trafegar pelos penosos caminhos da evolução, à procura de Deus, do bem e da felicidade que mal baratamos. Estamos eivados de males e um abismo de crueldades compusca-nos, o santuário sublime da consciência desde eras imemoriais. Se retroagirmos no tempo, ver-nos-emos cada vez mais enraizados nos despenhadeiros do mal, empenhados na defesa dos próprios interesses e prontos a agredir os novos semelhantes. Inegavelmente, o nosso pretérito está mergulhado na selvageria de todas as nossas ações e sentimentos, até o ponto que, deixando a animalidade, desfazemo-nos das experiências silenciosas nos reinos inferiores. As lições do metabolismo prenderam-nos por incontáveis evos no reino vegetal, e a grande noite das eras cósmicas reteve-nos na inconsciência plena, a morte do espírito, e incontáveis milênios, estacionados nos estreitos e umbrosos escaninhos atômicos, onde experimentamos o não ser. Se focarmos apenas o reino animal superior e o hominal inferior, de cujos hábitos nossa instintividade ainda se alimenta até hoje, encontraremos somente o infrene exercício da agressividade e as ações adulteradas do mal que visavam a defesa dos nossos próprios e egóicos interesses. O vício contumaz do egoísmo e da rebeldia contra as leis de Deus caracteriza-nos os passos pela longa trilha da vida, jungindo-nos aos mundos inferiores e bárbaros, onde experimentamos o verdadeiro inferno. Portanto, estamos longe, muito longe de superar o egoísmo. O excessivo amor próprio foi uma escolha nossa, e não um mero hábito que herdamos da paternidade divina. Não éramos subordinados a um sistema de lutas originariamente proposto por nosso amoroso Pai, porém a um regime de correção de hábitos que previamente fixamos em nós. O simbolismo da árvore do bem e do mal, onde o Senhor recomendou que não experimentássemos, nos induziu ao dualismo, no qual estamos agora cativos. Provamos o fruto proibido, e com isso ingressamos no tremendo jogo de forças antagônicas que inexiste no universo divino. No dia em que dele comerás, certamente morrerás, nos advertia o Senhor. Conhecemos com isso a morte na inconsciência da matéria, porém, mesmo neste desastre enorme, o Senhor nos deu meios eficazes de corrigi-lo. Através da evolução, vamos reconquistando o paraíso perdido, onde no final o universo caído será reintegrado na criação original e a obra divina terminará por se reencontrar com a perfeição absoluta. E nenhuma ovelha será perdida no aprisco do Pai. Todo este nosso universo relativista representa o grande reformatório dos rebeldes e não o educandário para os anjos. E como entender que fomos criados simples e ignorantes? O mentor responde: ao evadirmos-nos para o reino relativista da matéria, tornamo-nos íncios e despojados da magnificência divina de origem,
como convém a um ser rebelde. Perdemos o conhecimento que antes detínhamos na consciência paterna, com a qual rompemos o contato direto. E assim iniciamos nossa evolução na estrada de retorno, cegos e obnubilados. Portanto, o filho do relativo é simples e ignorante, mas não o filho do absoluto, que acabou de sair do divino, que é grande como o Pai. Tornamo-nos sementes de Deus plantadas no solo pedregoso da matéria, a fim de germinarmos e tornarmos-nos a crescer. Adão e Eva viram que estavam nus na presença do Senhor e se envergonharam. O Senhor então entendeu que eles haviam comido o fruto da árvore do bem e do mal e providenciou para eles a veste de carneiro para cobri-los. Eis também o significado do religare, pois rompemos a amizade com Deus e temos que nos religarmos. Não saímos verdadeiramente do absoluto, pois nada pode existir fora de Deus. Apenas desmoronamos em uma ciclópica contração dimensional que nos arrastou ilusoriamente fora do ambiente divino. A evolução nada mais é do que o processo de cura do mal e da dor que nos padece o nosso universo, promovida pela medicina divina. A evolução é a reação ao precedente movimento de involução ou queda do espírito. A involução é mera e momentânea aglutinação de potencial do espírito que, efetivamente, nada pôde perder de suas genuínas conquistas. A queda nada mais foi do que uma extraordinária retração das potências divinas que detínhamos. Podemos comparar o fenômeno da involução à concentração dos potenciais de uma planta em uma semente. Ela não perde, pois os conserva apenas contraídos, recompondo-os por completo ao final de seu desenvolvimento. O nosso drama é o do filho pródigo, que nos contou Jesus. Nós pedimos a herança do Pai e viemos viver entre necessidades, enfrentando a fome, o frio, o desterro e comendo com os porcos. Agora vemos que fomos ludibriados pelo nosso orgulho, descaídos da casa paterna, compondo o rebanho das ovelhas perdidas, mortos, raça de víboras a que Jesus se referiu. Larga é a estrada e espaçoso o caminho que leva à perdição. Estamos todos carentes de salvação, onde Jesus veio nos resgatar e levar-nos de volta ao Pai. Jesus veio nos restituir a condição de filhos de Deus, que perdemos, por isso necessitamos agora de uma ressurreição. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem o poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras.